Graça e paz, igreja. Queridos, hoje, última quarta-feira do ano. Estamos próximos aí de iniciar um novo ano. Essa virada de ano é uma virada de chave na nossa mente também. É tempo de renovar as esperanças, é tempo de renovar as expectativas, e é sobre essa esperança que nós vamos falar hoje aqui. É sobre esse sentimento da esperança que nos move a fazer coisas mais e mais a cada dia, enfrentando desafios, superando expectativas. Então hoje nós vamos falar sobre esperança. Sempre nós temos a esperança de que há de ser melhor. Eu gostaria de ler para vocês aqui algo que vem bem a calhar, o que o profeta Abacuque falou lá no seu livro. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é o nosso Deus. Ainda que eu louvarei. Ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Deus é a nossa esperança. Esperançosos estamos de que 2022 será melhor do que 2021. E estamos gratos por 2021. O Senhor nos sustentou até aqui. Não obstante ter sido um ano difícil, estamos aqui, estamos vivos. Glória a Deus. É bom viver. Estamos vivos. Então, vamos esperar que 2022 seja melhor ainda do que 2021, porque vencemos as crises. Estamos aqui, vivos, firmes, na presença do Senhor, que é o que mais importa. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por 2021, por todas as experiências que o Senhor nos deu, Senhor, porque todas elas, de alguma forma, nos trouxe fortalecimento. Estivemos firmes no Senhor e pedimos, ó Deus, a cada dia nos fortaleça mais e mais, ó Deus, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua unção específica para este momento, Senhor, que o Senhor possa falar à Tua igreja, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um aqui a respeito da esperança que nos aguarda, Senhor, daquelas promessas que o Senhor tem para os últimos dias, ó Senhor, para aquele que se mantém firme na Tua presença, na Tua palavra, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, coloque essas verdades na nossa mente e que nós possamos proceder da forma como que o Senhor espera de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, queridos, nós vamos falar de esperança, como eu disse agora há pouco. Agora, existem algumas palavras que elas são do nosso vocabulário do dia a dia, mas se a gente pergunta, olha, mas o que significa tal palavra? A gente às vezes talvez tenha um pouquinho de dificuldade em definir ou conceituar. Afinal de contas, o que é esperança? Esperança é um sentimento positivo que existe, é uma crença positiva que existe nas nossas mentes a respeito de algo bom que há de acontecer conosco. A esperança, queridos, ela é sempre positiva. Ninguém tem esperança, eu já falei uma vez sobre isso, ninguém tem esperança de acontecer algo mal. Todas as pessoas têm esperança de que aconteça algo bom em relação a elas. Isso é o que é esperança. Agora, qual é a importância da esperança? A esperança, para que ela possa se concretizar, ela precisa de um pouquinho de persistência. Então a esperança, ela nos faz o quê? Nos superar. Ela faz com que a gente dê aquele passo a mais na direção daquilo que estamos buscando. Isso também vai fazer parte do nosso encontro de hoje aqui, do que vamos falar hoje aqui. E a esperança específica que nós estamos falando aqui é a respeito daquilo que nos aguarda para os últimos dias. A palavra diz que nós, aqueles que estamos em Cristo, seremos um dia arrebatados, se ainda estivermos vivos, ou ressuscitaremos e iremos nos encontrar com o Senhor nas alturas. Essa é uma promessa. Portanto, isso gera em nós o quê? A esperança, a expectativa de que isso vai acontecer.
Então quem crê nas Escrituras, quem crê em Jesus, crê que isso vai acontecer. Mas qual é a garantia de que essa esperança há de ser concretizada? A garantia é que o Espírito Santo foi dado à igreja. O Espírito Santo, dentre os vários analogias, digamos assim, que são feitas com a figura do Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, uma delas é que ele é o penhor. É o penhor, ou seja, ele é uma garantia. Vou dar um exemplo aqui. Quando você leva o seu filho à escola, você por acaso assina algum termo de que você vai estar ao final da aula lá para pegar seu filho? Você assina alguma coisa? Não. Qual é a garantia que a escola tem que você vai voltar ao final da aula, no final da tarde lá, no final da manhã, e pegar teu filho na escola? Que você não vai deixar teu filho lá largado na escola, digamos assim. O filho que você deixou na escola é a garantia que você vai voltar à escola para buscá-lo. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Deus deixou o Espírito Santo aqui conosco, conduzindo a igreja, dirigindo a igreja e garantiu que nós iremos subir. Por quê? Porque o Espírito Santo está dado aqui como penhor. Agora, antes de falar propriamente sobre essa esperança, como que essas últimas coisas irão acontecer, vamos falar sobre uma pessoa que manteve essa esperança sempre em alto nível, digamos assim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós temos falado várias vezes a respeito dele, ele é um exemplo de cristão. Ele é um exemplo de cristão a tal ponto de ele falar que ele, para os crentes que seguissem o seu exemplo, olhassem para ele como modelo, assim como ele olhava para Jesus e tinha Jesus como modelo. A pessoa tem que ter muita confiança de que está realmente andando nos caminhos do Senhor para dizer que é modelo de pessoa a ser seguida aqui na terra, queridos. Então o apóstolo Paulo ele tinha essa consciência de que era uma pessoa modelo para os cristãos, para os seus discípulos, para as pessoas que ele discipulava na igreja. E o apóstolo Paulo, como eu falei, tinha o nível de esperança muito alto, muito elevado, porque ele confiava na palavra, ele confiava no Senhor, ele sabia o que o Senhor havia dito para ele. E o apóstolo Paulo, ele estava tão confiante que mesmo às vésperas da sua morte, ele já sabendo que haveria de morrer, de ser entregue em sacrifício, ainda assim ele mantinha um alto nível de ânimo, de vontade, de presteza com a obra do Senhor. Vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo ele fala para Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele sabia, pelo Espírito, ele já tinha ciência de que o tempo dele estava chegando ao fim. Contudo, em nenhum momento ele se apresentava como temente à morte, como temerário do que iria acontecer com ele. Por quê? Porque ele sabia que algo melhor estava por vir. Lá em Filipenses 1:23, olha só o que Paulo fala. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então olha só, um homem que está à beira de ser executado e dizendo que não teme a morte. Ao contrário, se formos comparar as coisas, ele diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor a estar aqui. Mas ele sabe que o trabalho dele enquanto está aqui é importante. Então ele desenvolve com tenacidade ali, com força, com vigor o seu trabalho. Mas sabendo que algo melhor está aguardando por ele lá junto de Cristo. Nós cristãos, nós devemos ter consciência de que existem duas formas de nós nos encontrarmos com Cristo. A primeira é para aqueles que já morreram em Cristo e que serão ressuscitados no chamado dia do Senhor e irão encontrar com o Senhor nos ares. Da mesma forma, aqueles que estão vivos, estão em Cristo, também hão de subir aos ares, se encontrar com o Senhor para seguirem todos juntos para a glória. Agora, Paulo sabia disso.
Paulo aqui em Tessalonicenses, ele fala essa narrativa para os tessalonicenses como que esperando ser arrebatado pelo Senhor. Ele fala nós, os que estamos vivos. Já para os coríntios, ele já diz como se ele tivesse consciência de que pudesse morrer, pudesse estar entre os mortos e ser um dos ressuscitados. Então, queridos, nós temos de estar preparados para ambas as situações, ambas as hipóteses. Agora, como que Paulo ele vivia com essa expectativa? Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Interessante isso aqui. Veja que Paulo fala, combati o bom combate. E eu queria ressaltar aqui que Paulo está dizendo que combateu o bom combate. Ele não está dizendo que combateu bem o combate. Há uma grande diferença aqui. Os olhos de Paulo estavam no tipo de combate que ele estava lutando. Qual era a luta dele? A pregação do Evangelho. E era, de certa forma, uma luta mesmo, porque Paulo, como nós já vimos em outras vezes, ele era muito perseguido, ele era por vezes apedrejado, ele era açoitado, ele era encarcerado. Então Paulo, ele sofreu muito para poder levar o Evangelho. Agora, ele chama isso de bom combate. É um combate que vale a pena ser combatido. É uma luta que vale a pena ser combatida, ser lutada, ser vivida, ser travada. Mas às vezes as pessoas entram para combater uma luta equivocada. As pessoas às vezes tomam certas causas, certas missões na vida e tomam aquilo lá como a sua batalha, como seu campo de batalha. Paulo diz que o bom combate ele combateu. Então, isso é um alerta para nós, para que nós possamos verificar onde que nós temos colocado as nossas lutas. Quais são as lutas que temos tentado travar? São lutas que valem a pena, ao final, serem combatidas, serem travadas, serem disputadas? Voltando lá a 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, e lendo agora também o verso 8, nós vemos o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo, ele está, como eu falei, com o ânimo lá em cima. Ele sabe que ele guardou a fé, completou a carreira, ele fez tudo o que havia de fazer. E ele sabe ainda que, como diz lá em 1 Coríntios 15, 58, que o trabalho dele não é em vão, que o trabalho dele há de ser reconhecido pelo Senhor. Porque ele está dizendo aqui, no verso 8, que está proposto, ou está garantido para ele o galardão. Não somente para ele, mas para todos aqueles que também amam a vinda do Senhor. Então Paulo está dizendo que vale a pena trabalhar pelo Senhor, vale a pena combater esse bom combate. E como eu disse lá de 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim lá: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então todo aquele que trabalha para o Senhor, fique sabendo que o trabalho para o Senhor não é vão. Muito bem, o apóstolo Paulo ele fala da vinda de Cristo, Ele fala da vinda de Cristo. Agora, como é que vai acontecer essa vinda de Cristo? Alguns estudiosos falam da vinda de Cristo em duas etapas. A vinda de Cristo, a chamada segunda vinda de Cristo, na verdade é um evento que vai acontecer mais à frente e que vai dar inauguração a algo que nós chamamos de milênio, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa primeira etapa, que é como alguns dizem, ela vai ocorrer da seguinte forma: Jesus, ele vai descer até as alturas, os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nas alturas. Os vivos, que fazem parte da igreja, os vivos que estão em Cristo, eles serão arrebatados, eles serão tirados aqui da terra, também se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares e todos seguirão para a glória.
E isto nós encontramos lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 16. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Senhor, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então primeiro ressuscitarão os mortos e depois a igreja há de ser arrebatada na sequência. Olha só o que diz o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Então vejam, seremos arrebatados. Arrebatados, queridos, é um termo forte. É um termo que significa ser tirado, ser raptado. Vai ser um negócio assim, né? Seremos arrancados, digamos assim, desta terra para nos encontrarmos com o Senhor. É um ato de energia que mostra força. E o que vai acontecer com todo esse povo que morreu ou que foi arrebatado, que estava em Cristo? Seguirão para a glória e lá serão submetidos ao chamado Tribunal de Cristo, onde eles serão, digamos assim, julgados, mas não com referência à salvação ou não salvação, porque todos os que forem arrebatados ou ressuscitados já são salvos, então não haverá julgamento para definir se é salvo ou não. O que se dará no tribunal de Cristo? Se dará um tribunal para julgamento das obras, para a definição dos galardões, a que serão devidos a cada um dos crentes, mortos ou arrebatados, mortos ressuscitados ou arrebatados. Então, queridos, o tribunal não é para julgamento. Quem for arrebatado já foi julgado quanto à salvação, já foi aprovado quanto à salvação. Quem foi morto e ressuscitou já foi julgado, já está salvo, está salvo. Após o julgamento, nós teremos então a tão aguardada bodas do Cordeiro. Vamos festejar com o nosso Senhor a nossa salvação, o sacrifício que Ele fez por nós. Vamos estar com Cristo nessa festa gloriosa, glorificando o nome do Senhor, agradecendo eternamente pelo que Ele fez por nós. Queridos, no dia do Senhor, como nós já dissemos, acontecerão algumas coisas. A primeira delas, a ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas acontecerá também uma outra coisa. Acontecerá a inauguração ou início de um período chamado de tribulação. Um período de 7 anos, dividido em 2 períodos, um chamado de tribulação, outro de grande tribulação. Será um período em que Satanás ele vai agir quase que sem medida aqui na terra. Haverá muita dor, haverá muito choro. Então, ao mesmo tempo que para nós que estamos em Cristo é um dia de alegria, porque nós encontramos com o Senhor, esse é o nosso objetivo de vida. Esse é o nosso grande bom combate. Nós encontramos com o Senhor. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não estão em Cristo começarão a ter um sofrimento sem par, como nunca se viu e como nunca se verá. Essa é a verdade. Então, quando a gente clama por Maranata, devemos estar cientes de que haverá pessoas que estarão aqui e que estarão sujeitas no dia do Senhor, a partir do dia do Senhor, a todo tipo de tribulação, a todo tipo de maldade, de perseguição que há de ser feita. Se o apóstolo Paulo foi, como nós lemos nas cartas de Paulo, sofreu tanta perseguição, podem ficar sabendo,
Aquilo ali é como se diz, é a amostra grátis. É a amostra grátis do que há de ser realmente o período, esse período chamado de tribulação, em que Satanás ele vai tentar impor o império dele aqui, com a figura do falso profeta, da besta. Ele vai tentar impor o governo dele aqui. O que acontecerá ao final da tribulação? Aí sim, ao final da tribulação, acontecerá propriamente o que se chama de segunda vinda de Cristo. Quando os anjos, quando Jesus estava ascendendo aos céus, os anjos disseram, olha, vocês verão Jesus descer da mesma forma como subiu. Jesus subiu de uma forma gloriosa. Da mesma forma, Jesus há de descer nesse dia. E Jesus não virá mais como cordeiro, como veio da primeira vez. Jesus virá como um governante para reger a terra, para colocar a terra em ordem e estabelecer um governo que será o chamado milênio. O que acontecerá com Satanás? Satanás será preso com a vinda de Jesus. A besta, a chamada besta, e o falso profeta serão jogados no lago do inferno, no lago de fogo, melhor dizendo. Nesse período, Jesus governará aqui na terra com os seus santos e será um governo de justiça, um governo de paz, um governo onde nós temos o nosso Senhor como o soberano, total soberano. Muito bem, vencido esses 1000 anos, Satanás será solto por um período de tempo, um breve período de tempo. Ele há de tentar arregimentar na terra um grande exército para combater o exército do Senhor. Só que descerá fogo do céu, ele será logo eliminado e ele será jogado também lá no lago de fogo. Então haverá a partir daí paz completa, porque Satanás já não estará mais aqui para atormentar a ninguém, digamos assim. Agora, queridos, com relação a esses fatos que hão de acontecer, uma coisa que é importante deixar registrado aqui é que a palavra é muito clara. Não se sabe o dia, a hora que essas coisas acontecerão. Jesus, lá em Mateus 24, 36, ele disse assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, Jesus está dizendo aqui que apenas o Pai sabe a respeito do dia e hora em que há de acontecer o chamado dia do Senhor. E lá em Atos, Jesus ainda diz o seguinte, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Pela sua exclusiva autoridade. Então, queridos, o ser humano ele tem despendido muita energia tentando encontrar o momento quando há de vir Jesus de volta, arrebatar sua igreja, o início do milênio. Porém, a palavra é muito clara, saiu da boca de Jesus. Não é para nós ficarmos preocupados com isso, porque isso é uma questão afeta ao Senhor, a Deus. E o que Jesus falou que era para nós fazermos então? Se não é para a gente ficar se preocupando, digamos assim, com as coisas quando essas coisas hão de acontecer, o que compete a nós fazer? Jesus deixou escrito lá em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o que o Senhor falou para nós é que nós devemos vigiar. Vigiar é andar em santidade. Vigiar é andar do jeito que o Senhor quer que nós andemos aqui na terra. Amando o próximo, praticando o bem.
Isso é vigiar. Queridos, essa ministração, ela serve para nos abrir os olhos. Porque o Senhor disse que nós seremos arrebatados, que os mortos ressuscitarão. Agora, ele disse em Cristo, os que estiverem em Cristo. É bom lembrar que Jesus falou sobre uma parábola do joio e do trigo. Então vamos lembrar que a parábola do joio e do trigo, primeiro o semeador vai, semeia o trigo, e o inimigo à noite vai e semeia o joio. Então crescem junto, na mesma colheita, joio e trigo. Agora, queridos, o que significa essa parábola? Significa que no meio da igreja há joio e há trigo e há joio. Então, quando nós lemos que Cristo ele vai fazer o arrebatamento da sua igreja, ele vai fazer o arrebatamento de quem? Do trigo. Isso é muito sério. Isso é a coisa mais séria da vida. Não tem coisa que seja mais séria do que isso. A pergunta é: sou joio? Sou trigo? A palavra diz que o próprio Espírito Santo, ele dá testemunho de quem é filho. Agora, você tem dúvida? Quando temos dúvida, aí há preocupação. Aí é motivo para se preocupar. Porque, queridos, haverá salvação após o arrebatamento? Haverá salvação, mas ela vai ser muito mais difícil. Porque as pessoas estarão sob perseguição, assim como Paulo lá atrás esteve. E, provavelmente, as dificuldades serão muito maiores para o reconhecer Jesus. Então, queridos, você está preparado para o arrebatamento? Essa é a pergunta mais importante da vida. Você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado para a volta de Jesus? Porque não basta falar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A vida nossa precisa estar em ordem, precisa estar em dia. Para que Ele possa realmente nos tirar daqui e nos levar ao encontro dele nos ares. Eu quero estar no meio daqueles que vão encontrar o Senhor. Eu quero estar. Não somos perfeitos. Nossa vida aqui é uma vida de buscar a santidade, buscar a santificação, andar como o Senhor quer que nós andemos. Nós erramos, nós às vezes, podemos dizer assim, né? Pisamos na bola, mas a gente pode se arrepender, ainda há tempo de se arrepender. Queridos, quem tiver que se consertar com o Senhor, que se conserte. Porque nós não sabemos quando o Senhor vem. O Senhor pode vir antes de terminar esse culto. O Senhor pode vir amanhã, depois de amanhã. Nós não sabemos quando. Os sinais apontam que a volta de Cristo está muito próxima. As profecias se cumpriram. As profecias já se cumpriram. Os estudiosos dizem que a única profecia que falta se cumprir é o do dia do Senhor. É a profecia do dia do Senhor. A gente não pode andar de forma relaxada, a gente não pode andar na corda bamba. A gente não pode andar na esperança de que o Senhor volte só daqui a 20 anos, 25 anos. Enquanto isso, eu vou levando a vida como eu bem entender. A gente não tem domínio do tempo. A gente não tem domínio do tempo. O tempo não é nosso. Gente, o tempo não é nosso. Então, queridos, se você precisa se consertar com o Senhor, se você ainda não aceitou o Senhor, com o Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador,
É algo que você precisa fazer rapidamente, porque o tempo urge. E é questão de vida eterna. É vida eterna que nós estamos tratando aqui. Então, fica a dica. Procure o Senhor, se conserte. Senhor Deus, amado Pai, esse assunto talvez seja o assunto mais sério, Senhor, que temos para tratar a respeito da Tua Palavra, porque ela está ligada diretamente à permanência eterna contigo ou ao afastamento eterno do Senhor. Senhor, não dá nem para imaginar que tristeza, que tragédia que é estar sem a Tua presença eternamente. Porque o inferno, Senhor, quando dizem que o inferno é um fogo é um lago de fogo, é um lugar de sofrimento, de choro, de enxofre, Senhor, nós entendemos que isso realmente é algo que traz sofrimento. Mas, Senhor, o pior de tudo é que o Senhor não está lá, não estará lá. Não haverá qualquer tipo de consolação, qualquer tipo de socorro. O inferno é real e o Senhor não estará lá. Em contrapartida, Senhor, viver contigo na eternidade, Senhor. Não há palavra que possa descrever tão grande graça, Senhor. Tão grande alegria, Senhor. Se estarmos nesta terra com tanta dificuldade, com tanto problema, e podermos ter contato com o Senhor por meio do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, isso já nos dá um alento, Senhor, o que dirá habitar com o Senhor todos os dias. Ah, Senhor, nós ansiamos por esse dia, Pai, ansiamos. Sabemos que para certas pessoas esse dia será um dia de tristeza, de dor, mas queremos estar contigo, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada aqui, ó Pai, para que firmemos cada dia mais os nossos pés no Teu Evangelho, firmemos cada dia mais a nossa vida na Tua Palavra, Senhor. Queremos mergulhar na Tua Palavra, Senhor. Queremos viver, Senhor, para Te agradar e estarmos contigo na glória eternamente, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, vamos orar também pelos dízimos e ofertas e vamos despedir. Senhor Deus e Pai, enquanto isso estamos aqui e a Tua igreja necessita, Senhor, do auxílio, da contribuição do Teu povo. Então pedimos a Deus, coloca a Tua mão, abençoa, santifica, Senhor, todo aquele que trouxe voluntariamente os seus dízimos, suas ofertas. Senhor, capacita essa pessoa a andar na Tua presença. Senhor, abençoa também a direção da igreja, faça com que a direção da igreja seja prudente, Deus, nos gastos, onde coloca, Senhor, os recursos que são santificados no Teu gasofilácio. Por fim, Senhor, pedimos, nos despede na Tua paz. Obrigado pelo ano de 2021. Foi um ano atípico, Senhor, porque tivemos que lidar com situações que não estávamos acostumados. Mas o Senhor tem sido nosso escape, tem sido nossa força. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente em nossas vidas. Pedimos a Deus, o Senhor nos dê um ano de 2022 abençoado, cheio da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai na paz, em nome de Jesus.